Fala agricultor, no vídeo de hoje eu quero trazer um conteúdo bem interessante para você que já sofreu com a queda no preço da safra, na queda do preço da soja, seja você plantador de milho, seja você plantador de soja ou qualquer outro grão, qualquer outro tipo de grão. Eu quero falar para você, quero trazer um conteúdo aqui que vai te ajudar a tomar sua decisão na hora que o preço da soja, do milho, qualquer outro ativo estiver bem aí, né? Às vezes a gente tem aqueles momentos que a commodity está um pouco mais cara, né? Que a gente falando aí sobre milho, sobre a soja, e aí, poxa, só que eu não estou ainda com a minha safra pronta, não estou pronto para colher, ainda preciso de alguns meses. Então eu quero mostrar para vocês justamente como você pode se defender, como você pode defender o preço da soja, o preço do milho. Vou falar sobre esses principais ativos, sobre esses dois ativos aqui hoje, mas isso se reflete a demais mercados que você também pode estar montando esse tipo de operação, né? E justamente por quê? Por que eu quero trazer esse conteúdo aqui para vocês? Meu pai, ele tem uma agropecuária aqui no sul, aqui em Santa Catarina, e a gente, no meus tempos de moleque, de adolescente, sempre trabalhei com ele e convivi justamente com a questão dos agricultores. E aqui na nossa região tem muito a questão de plantadores de arroz. Tem outros cultivos também, como milho, mandioca também, o pessoal acaba plantando aqui. Mas o que eu convivi nessa época foi muita questão do plantio do arroz, né? E chegava na hora da safra, muitas vezes o preço despencava e tudo aquilo que eles haviam projetado para ter a rentabilidade, aí com a queda do preço não vinha todo aquele lucro expressivo. Mas existe uma maneira justamente de você proteger a sua safra, tá? Numa desses cenários, né, que aconteceu, eu lembro uma época que o arroz ele chegou a R$44 a saca e tava todo mundo naquela, pô, que massa, pá, vai ser bom pra caramba na hora da nossa safra, vai ser uma colheita legal. E aí chegou no momento da colheita, o preço veio para 28 e caiu para 26 e não trouxe aquela rentabilidade que todo mundo estava aguardando, estava projetando, né? Então eu sei que você é agricultor, tem muitas variáveis, né, no seu dia a dia. Você tem clima, você tem fertilizante, você tem combustível, você tem a folha pessoal, né? Você tem a questão de manutenção com equipamentos. Eu sei que são muitas variáveis para você tomar conta do seu negócio. A gente sabe disso, eu compreendo isso, justamente por ter vivenciado. E o que eu quero trazer hoje aqui é mostrar para você que uma dessas variáveis, né, naquele momento que, opa, tem uma possibilidade aqui, pô, o preço está legal, mas eu ainda não comecei a colher a minha soja, não comecei a colher o meu milho. Então, nesse momento, dá para você fazer o que a gente chama de congelar os preços. Tá? Há uma data, há um valor, há uma data futura, mas existe essa possibilidade e eu vou apresentar nesse vídeo de hoje aqui para vocês. Então, eu quero trazer para vocês essa breve apresentação aqui para mostrar justamente como que funciona essa questão do hedge para fazer uma proteção aí da sua safra, né? Então, pessoal, comentando um pouco aqui o que significa, né? O que a gente pode estar fazendo aí com o hedge da soja, né? A gente vai estar utilizando o que a gente chama de contratos de puts. Esse tipo de contrato eles podem ser utilizados até nas ações, vocês podem estar utilizando eles em diversos mercados, mas aqui a gente vai estar especificamente para a gente estar falando aí sobre como que você pode estar utilizando ele na sua safra de soja, tá? Então, como que as puts elas podem ser um aliado de vocês, né, para você ficar tranquilo com essa questão da volatilidade, da variação do preço da soja, tá? Então, proteja a sua safra com o hedge de soja, é o que eu vou estar explicando aqui para você, o que é um hedge, né, as puts, de como elas vão servir para você defender a sua safra, para proteger justamente esse ganho que você acredita. A gente sabe que são muitas variáveis, como eu já comentei aqui com vocês, né? E aí eu vou falar um pouco, né, como vocês podem estar implementando essas estratégias, né, e as vantagens, né, do hedge de soja, tá? Lembrando que depois você pode mandar uma mensagem para mim se você deseja fazer um hedge da sua safra. Entre em contato comigo, me manda o seu contato, pode ser aqui no vídeo ou pode chamar diretamente lá no meu Instagram, que vai ser um prazer te ajudar a formar a sua proteção, né? Entender como é que é a sua safra, entender o que você está almejando de rentabilidade e aí te ajudar nesse quesito, tá? Então, a proteção da safra da soja ela é essencial para garantir a rentabilidade do seu negócio. Mas como que a gente vai fazer isso, né? É justamente para a gente combater essa questão da volatilidade. A volatilidade o que é?
é a flutuação de preço, galera? Então quando você é agricultor, trabalha, você quer se proteger quanto a essa questão da variação, para não ter um prejuízo. A gente sabe que, poxa, eu preciso produzir, eu preciso entregar a soja a tanto. Vou falar um valor fictício aqui. Eu preciso entregar a soja pelo menos acima de R$120 a saca. Então eu sei que se o preço ficar abaixo dos R$120, eu não vou conseguir ter uma rentabilidade como eu desejo. Então eu preciso que o preço da soja ele esteja acima dos R$120 para que eu tenha uma rentabilidade em cima da minha safra. Então acima disso, justamente porque dentro dos 120, por exemplo, ali vai estar embutido todos os custos, custo de maquinário, custo de mão de obra, fertilizante e tudo mais. Então dentro desse valor está ali. A gente sabe que são muitas variáveis, e uma variável é a maior aí, é a questão do preço, A questão do preço é que vai determinar justamente a rentabilidade da sua safra. A gente sabe que também a questão da produção ela é impactante, Mas se tiver uma produção boa, expressiva, mas também não tiver preço, também a gente não vai conseguir ter uma rentabilidade. Então o que é o hedge de soja? O hedge de soja é uma estratégia utilizada por produtores agrícolas para se proteger contra as variações de preço. Basicamente consiste em realizar uma operação financeira para garantir o preço mínimo para a sua safra, independente da flutuação do mercado. Então o que eu quero falar para vocês aqui, quero que você saiba, é que quando você faz esse tipo de estratégia na sua safra, você vai estar colocando para o mercado, cara, eu vou pelo menos vender a minha soja ali nos R$120. Eu vou pelo menos vender nos 120. Então você fez o que a gente chama de hedge. O hedge nada mais é do que um seguro, proteção, Esse é o termo que a gente que a gente utiliza, Então acaba trazendo aí essa gíria do inglês, Então essa palavra do inglês, E nada mais é do que fazer uma proteção, ou a gente pode fazer uma semelhança muito grande aqui com o seguro, Então, poxa, o que eu estou fazendo? Estou comprando seguro, Então eu estou congelando o preço, Eu estou congelando o preço do meu ativo. Quando a gente compra um seguro de um veículo, por exemplo, Então eu fiz uma analogia que a gente utiliza muito no mercado financeiro. Fiz o seguro do meu carro, o carro deu perca total. O que a seguradora vai fazer? Vai me pagar, vai me dar aquele valor. A FIP do carro era 100 mil, ela vai lá, vai depositar os 100 mil na minha conta. Beleza, eu vou lá e vou comprar um outro veículo. Da mesma maneira a gente vai fazer isso aqui para a soja. Então eu posso vir aqui e estar utilizando a soja, eu vou utilizar uma compra de um seguro, e eu vou ganhar uma taxa em cima disso. Esse meu seguro ele vai se valorizar tanto, vai compensar a perda que eu tive lá na venda. Então tudo isso está diretamente linkado. A gente trabalha através da Bolsa de Chicago, então está tudo linkado. O preço da soja, o preço da commodity ele é global, não tem como a gente fugir, justamente porque é a oferta e a demanda global. E aí a gente pode estar utilizando esse meio, esse meio que é o hedge de soja, justamente para a gente proteger contra essas flutuações de preço. Então, as puts, como que elas podem defender a nossa safra? Ela protege contra a flutuação negativa do preço. Como eu falei para vocês anteriormente, ela funciona como um seguro. Maior vantagem é que você não faz a venda. Eu não estou me colocando lá no compromisso de entregar a soja nos R$120. Eu quero que vocês entendam justamente esse ponto. Esse ponto ele é primordial. Porque eu não tenho um compromisso de entregar a soja nos 120. Eu tenho um direito. Quando eu comprei esse contrato, quando eu comprei esse seguro, pode você chamar da maneira que você quiser, eu tenho um direito. Então, o que é o direito? Eu vou lá, se a soja estiver valendo 120, beleza, está no meu preço. Se a soja estiver valendo R$80, eu tenho o direito de vender lá por 120. Então, eu vou fazer um seguro. Então, chego lá na frente, poxa, eu vou conseguir aí vender minha soja pelo 120. Agora, o mais interessante de tudo, eu fiz um seguro da soja nos R$120, só que a soja agora não está mais valendo 120. Vamos supor que a soja esteja valendo 200. Eu sou obrigado a vender lá pelos 120? Não, porque eu tenho um direito e não uma obrigação. Eu comprei um seguro. Então, eu não quero vender minha soja lá pelos 120, eu quero vender pelo preço que está sendo praticado no mercado. É isso que você vai fazer, porque você tem um direito, e não uma obrigação. E aí, se cair, claro, você vai vender pelo preço que você segurou, pelo preço que você fixou. Agora, se o negócio disparar, a vantagem disso tudo é que aí o céu é o limite. Então, como implementar essas estratégias de put dentro dos contratos? A put é uma opção de venda que dá o direito de você vender
a sua safra a um preço pré-determinado com uma data futura. Significa que se o mercado cair abaixo desse preço, você vai poder vender a sua safra. Tá? Então, para ilustrar esse processo, imagine o produtor de soja esteja preocupado com a queda nos preços, né, e decide implementar essa estratégia de puts. Ele escolheu uma validade para 3 meses, que é quando ele vai colher a sua safra, né, e congelou ali o preço pelos R$140, pagando R$5 por saca de soja. Tá? Então ele congelou. Então, claro, 140, te pagou 5 para congelar o preço, então a gente fala, pô, o preço dele é 135. Né? E claro, se o negócio disparar, se o negócio for a 150, 180, 190, 200, ele vai vender pelo preço que tiver esticado, pelo preço que tiver mais caro. É isso que ele vai fazer. Agora, se o negócio tiver, se a soja vier para R$100, ele vai ter a garantia, né? Ele vai ter a garantia de que ele vai poder vender pelos 140, como ele investiu 5 na operação. Então, o preço de venda dele, o preço de saída dessa estratégia seria 135. Tá? Então, faça suas contas. Poxa, eu produzo 20 mil sacas de soja, eu produzo 100 mil sacas de soja. E aí você faz as contas e veja se é coerente. Esses valores que eu coloquei aqui na apresentação são valores fictícios. Né? Então, depende muito da variável, de algumas variáveis, depende do tempo que é a sua colheita e tudo mais. Então, justamente quando você precisar, se você tiver essa necessidade de um auxílio, pode me chamar que eu vou ter um prazer enorme estar ajudando você justamente na sua safra para proteger. Tá? Então, quais as vantagens aí dos hedge de soja com put? Né? Mas as principais vantagens é que ela reduz o seu risco de perda. Né? Com estratégias que os produtores podem proteger sua safra contra flutuações de mercado e garantir um preço mínimo para os seus produtos. Além disso, o hedge de put ele faz uma proteção contra a volatilidade do mercado, o que significa que os produtores podem manter o seu preço da soja ao longo do tempo. Né? Então garante uma estabilidade financeira, porque você já sabe quanto que pelo menos eu vou sair da minha safra. Isso é essencial. Quanto que eu vou vender meu produto? Né? Muitas vezes a gente deixar essa variável voando, às vezes pode ser prejudicial. Então, no momento que eu comentei que, poxa, eu vou travar isso, né? Eu vou colher isso e eu vou travar esse preço aqui, né? Que a soja nesse momento aqui está num preço legal, eu vou travar. Tá? Então, você pode fazer justamente isso. Né? Então, conclusão, né? Proteger a safra de soja é fundamental para garantir a rentabilidade do seu negócio. O mercado é volátil, as perdas podem ser significativas, justamente pelo montante aí que você esteja colhendo. E é uma estratégia inteligente e eficaz que pode trazer rentabilidade para o negócio. Né? Então, assim como eu comentei, a gente falou aqui justamente como com a soja, você pode também estar utilizando isso para milho e outros mercados. Inclusive o boi também dá para a gente estar fazendo aí, poxa, eu vou abater o gado aí daqui a um certo período e nesse momento aí o preço está legal, então você pode sim fazer essa proteção. Tá? O que eu queria trazer também aqui, falar um pouquinho, trazer uma análise rápida, né? Lembrando que tudo que eu estou comentando aqui com vocês tem cunho educacional e, por exemplo, você chegou nessa região, né? Poxa, aqui a soja estava 31,63, chegou a bater e agora a gente está ali nos 27,85, que é o preço que está sendo praticado aí nessa semana. E a gente nota, né, vê aí que a soja está numa tendência, né, tá numa tendência de baixa. Né? Então, poxa, a gente teve uma tentativa da commodity dar continuidade, não ocorreu isso. E nesse momento a gente vê aí que a soja perdeu essa faixa de preço aqui dos 28 e 29 e vem trabalhando numa tendência de baixa. Talvez possa ser que ela venha buscar essas regiões aqui abaixo, né? Essa região dos 24 e 17 é um possível. Mas tudo isso são variáveis, são incógnitas. E o que eu quero falar para você? Se você quiser fazer uma proteção para não se preocupar com essa questão da flutuação dos preços, com certeza a gente consegue te ajudar bastante na sua safra. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que você, agricultor, tenha gostado desse conteúdo. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa um like aqui, compartilha esse vídeo aí também com outros agricultores para que esse conteúdo, essa informação, ela possa ser disseminada. E muitas vezes você ter uma rentabilidade na sua safra acima da média, justamente porque você foi um agricultor diferenciado. Você soube ali projetar, preparar e cuidar não somente da produção da sua safra, mas também do preço final da sua lavoura. Forte abraço a todos aí, até a próxima. Tchau!